estudantes, tudo bem? Vamos, antes de começar nossas aulas, tirar a máscara. Vou colocar num plastiquinho para depois levar para higienizar, né? Não esquecer também de passar o álcool em gel, para daí sim a gente conseguir começar a aula bem. Então vamos lá. Hoje nós estamos na aula número 5 de adequação pedagógica para estudantes de 8º ano de matemática. Eu sou a professora Andréia. Já me higienizei aqui e vocês em casa? Já lavaram suas mãos? Já estão higienizados? Então, vamos ver qual vai ser a rotina do nosso dia de hoje. Acompanhem lá na tela. Rotina. Iremos separar os materiais. Relembraremos alguns conteúdos. Faremos atividades. Um quiz. E para terminar a aula, teremos uma atividade para a próxima aula. Então, quais materiais nós vamos utilizar? O mesmo de sempre. Caderno ou folha, que vocês já estão utilizando. Lápis preto ou caneta. Borracha e apontador. Eu vou dar um tempinho para vocês buscarem esse material e eu já volto. Então, conseguiram separar os materiais? Quem não higienizou as mãos, aproveitou para fazer? Ok. Então, vamos relembrar o que nós vimos anteriormente, que era o valor numérico de uma expressão algébrica. Vocês lembram lá? E também deixei uma atividade para casa. Vamos fazer a correção juntos? O que vocês tinham que fazer? Olhem lá. Sabendo que x é igual a 4 e y é igual a 7, calcule o valor numérico da expressão
2x mais 2 elevado à segunda potência menos y. Vocês conseguiram fazer? Vamos corrigir aqui? Olhem lá. Então, vamos lá. Qual que era a expressão mesmo? 2x mais 2 elevado à segunda potência menos y. Menos y. Lembra que a gente vai substituir essas variáveis? Lembra que a gente coloca as letras, a gente dá o nome de variáveis. A gente tem os valores. Vou pôr aqui em cima. O x é igual a 4. E o y é igual a 7. Então, agora eu vou substituir. Eu vou repetir o número 2 aqui. Vocês lembram que eu expliquei que eu não preciso colocar aqui no meio, mas eu tenho uma multiplicação? Então, 2 vezes x. Quanto vale o x? O x vale 4. Então, aqui no lugar do x eu vou colocar 4. Então, 2 vezes 4 mais 2 elevado à segunda potência. Vocês lembram? Que é 2 vezes 2. Aqui eu vou pegar aqui, ó, aqui é a base. Eu vou repetir a base quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes 2. Menos o y. Qual é o valor do y? Está aqui também, ó. Y igual a 7. Muito bem. Agora, a gente vai ter que lembrar daquela ordem que a gente precisa saber para resolver uma expressão numérica. Primeiro, eu resolvo o quê? As multiplicações. Depois, a soma e a subtração. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Quanto que é 2 vezes 4? Pensem aí. 2 vezes 4 é igual a 8. Muito bem. Continuo com a adição aqui. Agora eu quero saber quanto que é 2 vezes 2. Fácil essa, né? 2 vezes 2 é igual a 4. Menos o 7. Agora está mais fácil. Então, olha só. 8 mais 4. Eu posso resolver aqui primeiro. Ó. 8 mais 4 é igual a 12. 12 menos 7. Agora, ficou bem fácil de descobrir qual é o valor da nossa expressão numérica. 12 menos 7 é igual a 5. Muito bem. Vocês chegaram nessa resposta também? Vamos conferir lá na tela? Olhem lá. 2 vezes... Lembrando que o x vale 4. Então, 2 vezes 4. Mais 2 elevado à segunda potência é 2 vezes 2. Menos o y. Quanto que vale o y? 7. Então, vamos lá. 2 vezes. Lembrando que eu vou resolver primeiro as multiplicações, né? 2 vezes 4 é igual a 8. Mais 2 vezes 2 é igual a 4. Menos 7. Então, 8 mais 4, 12. Menos 7, igual a 5. Muito bem. Então, resolvemos nossa tarefa de casa. Vamos para a nossa aula de hoje? Qual será o tema da nossa aula? Monômio ou termo algébrico. O nome parece difícil, mas vocês vão ver ao longo da aula que é muito fácil. Vocês já sabem, mas vocês ainda não conseguiram identificar o que é. Olhem lá.
Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada por um número ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis em que a variável não esteja nem no denominador e nem no radical. Então eu já sei que um monômio ou termo algébrico é uma expressão algébrica. Mas olha só, vamos ver na prática lá os exemplos de monômios. Olha o primeiro exemplo. 3x. Lembram lá que 3x, ó, tem multiplicação lá no meio? Então, olha lá, eu tenho um número e uma variável junto. E no meio delas tem uma multiplicação. Isto é um monômio. Vamos ver mais um exemplo. Outro exemplo de monômio é o 7y. Olha a multiplicação que está escondidinha lá. Este é o segundo exemplo. Terceiro, x ao quadrado. Olha só, então nós temos uma potenciação ali, né? X elevado à segunda potência, que é x vezes o x. Mais um exemplo. xy. Então, lembrando que eu também tenho escondido ali, ó, que eu não preciso colocar, eu sei que é uma multiplicação. O x vezes o y. E o último que eu tenho aqui, 2x elevado à terceira potência, que é a mesma coisa aqui, 2 vezes x vezes x vezes x. Agora, então, a gente já sabe que o monômio tá lá. Agora, o que será que não é monômio? Vamos ver aqui. Olhem lá, um exemplo do que não é. 3x mais 2. Por que será que isso não é um monômio? Olhem lá, não é um monômio porque tem uma adição entre os dois termos. Então, se eu tenho uma adição entre os dois termos, não é um monômio. Mais um exemplo do que não é. 5x elevado à segunda potência menos 3y. Então, por que será que eu não considero este um monômio? Porque tem o quê? Tem uma subtração entre os dois termos. Então, lembra que eu falei que é só quando tem uma multiplicação entre o número e a variável? Então, este não é um monômio. Mais um exemplo do que não considera-se monômio. 2x elevado à terceira potência dividido por 4y. Olhem só, assim como nos dois primeiros, um tinha adição, outro subtração, esse tem a divisão entre os dois termos. Então, eu não considero monômio, né? Então, vamos ver na prática. Agora é com vocês. Vocês vão completar o quadro para mim. Olha só, eu tenho ali x mais 3y. Será que sim é um monômio ou não é um monômio? Olha a próxima. 6x elevado à segunda potência. Será que é um monômio? O que vocês acham? A terceira, 2xyz. O que será? Será que tem multiplicação, tem adição entre os termos? E a última, y elevado à terceira potência menos 5. Vocês vão responder lá, vão marcar, anotem o quadrinho, sim se for um monômio e não se não for um monômio. Anotem, registrem no caderno que eu já volto com a resposta.
Então, estudantes, conseguiram descobrir quais são monômios e quais não são monômios? Então, observem lá. X mais 3y. Lembra lá, a gente tem uma adição entre dois termos. Quando eu tenho adição entre dois termos, eu não tenho monômio. Então, eu anoto lá, não é um monômio. Essa primeira expressão algébrica não é um monômio. A segunda, 6x elevado à segunda potência. Isso mesmo, é um monômio porque, olha só, eu não tenho nem adição, nem subtração, nem divisão entre os dois fatores. Eu tenho somente ali um fator, tá? Que tem um coeficiente e tem uma variável, tá? Depois nós vamos ver mais pra frente isso. 2xyz. Tem alguma adição entre fatores, subtração, divisão? Não tenho. Então, este é sim um monômio, uma expressão numérica que é um monômio. E a última, y elevado à terceira potência menos 5. E isso são dois fatores e eu tenho uma subtração entre eles. Então, não é um monômio. Muito bem. Registraram? Então lá, corrige quem ainda não conseguiu acertar, não tem problema, apaga e faz certinho, para a gente poder seguir com a aula. Então, vamos ver mais um conteúdo? Olhem lá. Monômio ou termo algébrico. Geralmente, um monômio é formado por duas partes. Vamos ver quais são? Um número, que chamamos de coeficiente do monômio. E uma variável ou uma multiplicação de variáveis, que chamamos de parte literal. Parte literal são as letras, né? Lembra que a gente utiliza as letras para usar como as variáveis, que são aquelas que a gente ainda não sabe qual é o valor determinado dela, tá? Vamos ver no exemplo como que fica? Olhem só. Tenho este monômio aqui, 3x. Qual será que é o coeficiente deste monômio? Então, é o número deste monômio. Lá, o valor que tem. Então, o 3, a gente tem o 3 como o coeficiente do monômio. E a parte literal? Olha lá, o x, a letra, né? A variável é a parte literal. Então, lembrando que o monômio é sempre dividido em duas partes. Mais um exemplo. Olha este. 2xy elevado à terceira potência.
Qual será que é o coeficiente deste monômio? Qual é o número deste monômio? Muito bem, é o número 2. Então, eu digo que o 2 é o coeficiente do monômio. E qual será que é a parte literal deste monômio? Já localizaram? X, y elevado à terceira potência. Esta é a parte literal. São as letras, são as variáveis que nós não temos o valor dela, tá? Vamos ver mais um? Olha lá. O número 1 é um elemento neutro da multiplicação. Então, o 1 ele não precisa aparecer. Então, quando eu tenho apenas, olhem lá, uma letra, o x subentende-se, né? Quer dizer que eu tenho um x. Eu não preciso representar com o número 1. Então, ele fica escondidinho lá. Então, olhando este monômio x, qual será que é a parte literal e qual será que é o coeficiente deste monômio? Então, o 1, que não precisa aparecer quando tiver só a letrinha, então quer dizer que eu tenho um 1 antes, é o coeficiente do monômio. E a parte literal é a letra x. Muito bem, olha só. Então agora, olhem lá. Vocês vão localizar e registrar as partes dos monômios abaixo. Eu tenho 3 monômios ali. O 7x, então vocês vão escrever qual é o coeficiente e qual é a parte literal. Eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado, ou a segunda potência. Vocês vão colocar, qual será? Quando não aparece ali o número, qual número será? Eu já acabei de explicar. Então, eu vou escrever no coeficiente esse número e a parte literal. E por último, 8x elevado à quinta potência, y. Qual é o coeficiente deste monômio e qual é a parte literal? Vamos lá, vocês conseguem, vocês vão registrar no caderno e nós já vamos voltar com a conferência.
E aí, estudantes, conseguiram fazer essa atividade? Então, nós vamos fazer juntos aqui na tela. Acompanhem lá. Então, o primeiro monômio que eu tenho é o monômio 7x. Qual será que é o coeficiente deste monômio? Lembram que é um número que antecede a letra? Que antecede a variável? Então, neste primeiro, o coeficiente é 7. E qual que é a parte literal, que é a letra, né? Que é a variável? É o x. Então, separamos lá o coeficiente 7 e a parte literal, x. Já no segundo monômio que eu tenho ali embaixo, x ao quadrado, y ao quadrado. Qual será que é o coeficiente deste monômio? Lembra que eu falei agora há pouco que o número 1 é um número neutro, que ele vai anteceder essas variáveis? Quando não aparece um número na variável, subentende-se, né? A gente quer dizer que tem o número 1. Muito bem. E a parte literal deste monômio? É isso mesmo, é o x ao quadrado, y ao quadrado. Muito bem. E o último ali, vocês já sabem, né? O número 8 que está ali é 8x elevado à quinta potência, y. Qual que é o nosso coeficiente? O número 8. E a parte literal é o restante, né? São as variáveis que estão ali. X elevado à quinta potência e y. Então agora, para a gente firmar todo esse conteúdo que a gente aprendeu, nós vamos para o nosso quiz. Estão preparados? Então vamos lá. Este vocês não precisam registrar, este vocês vão pensar junto aqui, tá? Qual das seguintes expressões é um monômio? Eu vou ter 3 expressões. Qual que é a primeira? Vamos ver. X mais 3y. Será que esta daí é um monômio? Vamos ver a próxima. 2y mais 3. E esta é um monômio ou não é um monômio? E a letra C, xy ao quadrado, z à quarta potência. Qual dessas 3 será? Será que a letra A é um monômio? A letra B é um monômio? Ou a letra C é um monômio? Eu vou dar um tempinho para vocês vão lá pensar um pouquinho, ver nas anotações que vocês já fizeram e eu já retorno com a resposta. Descobriram qual destes é um monômio? Então vamos ver aqui, ó.
Na letra A, x mais 3y. Lembra que eu falei que quando eu tenho uma adição entre dois fatores não é um monômio? Então a letra A não é. Vamos ver a letra B. 2y mais 3. Também tenho uma adição entre dois fatores. Não é um monômio. E a letra C, vamos conferir. X, y elevado à segunda potência, z elevado à quarta potência. Lembra que eu falei aqui que entre as variáveis, quando não aparece, eu tenho uma multiplicação? Então, este daqui é um monômio. Então, acertou quem falou que foi a letra C. Vamos para o próximo. Olhem lá. Qual é o coeficiente do monômio abaixo? Eu tenho o monômio x, y elevado à segunda potência. Qual será que é o coeficiente? Lembra que eu falei que o coeficiente é o número que antecede as variáveis? Olhem lá, letra A. Será que é o 1? Letra B, 2. Ou letra C, número 3? E agora, será que é a letra A, o número 1, que é 1x, y elevado à segunda potência? Será que é a letra B? Será que eu tenho um 2 ali? Ou será que eu tenho o coeficiente 3? Pensem um pouquinho, tá bem fácil essa, que eu já volto com a resposta. Então, descobriram qual que é a resposta correta? Então, a resposta correta é a letra A, que é o número 1. Lembram que eu falei para vocês que o número 1 é um número neutro, que ele não aparece antecedendo as variáveis, antes das variáveis, ele fica escondidinho lá? Então, quando eu tenho letras ali, x, y elevado à segunda potência, e não tenho nenhum número antes, subentende-se, né? Quer dizer que eu tenho o número 1. Muito bem. E vamos para o nosso último quiz do dia. Olhem lá. Qual é o coeficiente do monômio abaixo? Letra A, 5. Letra B, x à terceira potência, y à segunda potência, z. Ou x, y, z. Qual desses três é o coeficiente deste monômio abaixo? Letra A, letra B ou letra C? Já retorno com a resposta.
Então, chegaram na resposta, será? Vamos ver qual que é? A resposta correta é a resposta A. Por que será que é a resposta A? Lembra que eu falei que o monômio é dividido em duas partes? Tem o coeficiente, que é o número, e tem a parte literal, que são as variáveis, ou multiplicação de variáveis, tá? Então, ali o coeficiente é um número que antecede as variáveis, as letras, a parte literal. Então, é o número 5. Acertaram? Então, agora que vocês já fizeram o quiz, já estão sabendo sobre monômios, vou passar a atividade para casa. Olhem lá. Vocês vão pegar o caderno de vocês, vão colocar a data de hoje, aula de matemática, e vão escrever: complete a tabela. Ali nós temos o monômio, o coeficiente e a parte literal. Vocês vão preencher com o que se pede. Na primeira linha, vocês vão separar o coeficiente da parte literal. Na segunda linha, vocês vão juntar e formar um monômio. E na terceira também, vocês vão separar o coeficiente da parte literal. Registrem que eu já retorno.
Terminaram de registrar? Então na próxima aula a gente vai conferir o resultado, tá? Vamos ver se a gente conseguiu cumprir toda a nossa rotina do dia de hoje? Acompanhem lá. Separamos os materiais, relembramos conceitos anteriores, fizemos atividades, o quiz e vocês acabaram de registrar uma atividade para a próxima aula. Muito bem, então nossa aula está chegando ao fim, mas antes de ir embora, eu não posso esquecer de passar o álcool em gel. Vocês em casa vão se higienizar também, que a gente pegou em lápis, papel, né? É bom sempre lavar as mãos. E eu aqui vou colocar a minha máscara para poder ir embora. Lembrando que eu preciso pegar sempre pelo elástico e vou no nariz e na boca. Agora sim eu posso ir embora. Tchau, pessoal!